Nesse vídeo nós vamos falar sobre a parte 3 aí, abordando a Lei 11.749, Lei sobre concessão do alvará de uso das edificações. Essa lei faz parte do conteúdo programático de agente de fiscalização da prova de Campinas. Dito isso, se você precisar de material, clica no link na descrição, clica no link aí nos comentários ou leia o QR Code, que a gente tem materiais atualizadíssimos para você que vai fazer a prova de Campinas. Joia? Bom, para começar aqui, nós temos que deixar claro uma coisa. Eu já gravei dois vídeos falando sobre essa lei. O primeiro vídeo foi sobre penalidades, o segundo foi sobre cancelamento do alvará e esse vídeo é sobre processo fiscal. O processo fiscal é o seguinte: a administração pública ela precisa ter o devido processo legal, precisa respeitar ambas as partes, né? A pessoa que está cometendo a irregularidade também tem o direito de ser ouvida e de ter uma defesa. Isso é um princípio processual, chamado ampla defesa, contraditório. Então você precisa ter isso. No artigo 26, que fala sobre o processo fiscal, nós temos o seguinte logo de cara: em obediência aos artigos 100, 101 e 102 da Lei Orgânica, fica definido o que segue. E aí começam os incisos. Mas antes, vamos dar uma olhadinha lá no artigo que ele fala aqui, o 100 e o 101, tá? Olha aqui comigo, brevemente, ó. As leis e atos administrativos deverão ser publicados para que produzam seus efeitos. Artigo 100, eu acabei de ler. Agora, artigo 101. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos, estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e formas de processamento. 102. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o seu objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho e decisão motivados. Acabei de falar isso, né? Ampla defesa e contraditório. Isso são princípios do direito, tá? Princípios que se aplicam aqui no processo. As pessoas merecem ter um julgamento adequado, por mais que elas tenham praticado alguma coisa errada. Então, esse capítulo aqui, ele vem definir esse processo, como que as coisas vão acontecer dentro de uma apuração de irregularidade, por exemplo. Então, aqui a gente tem, ó, em 30 dias, primeiro prazo, em 30 dias processualmente contados, deverão ser recolhidas eventuais multas. Então, se tomou uma multa, tem 30 dias para pagar. Podendo, no mesmo prazo, devidamente instruído e acompanhado das provas que lhe der suporte, endereçado ao diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo ou a quem o suceder, ser apresentada impugnação. A impugnação, pessoal, ela é um recurso. Você tomou lá uma multa porque descumpriu uma intimação que eu falei lá na aula 1, você descumpriu uma intimação, teve o encerramento das atividades estabelecido, determinado, você tomou uma multa, você tem 30 dias para recolher essa multa, para pagar. E você tem aí o mesmo prazo também para impugnar, apresentar um recurso. Agora vem o seguinte: no prazo de 30 dias, processualmente contados, a partir da data em que o interessado tomar conhecimento da decisão de primeira instância, endereçado ao secretário municipal de obras ou a quem o suceder, poderá ser apresentado recurso. Então, veja, você apresentou lá um recurso. Você apresentou um recurso, uma impugnação aqui, ó. Essa impugnação, vamos imaginar que ela foi uma decisão prejudicial para você. Você tem 30 dias para apresentar recurso contra essa decisão de primeira instância. Então, você tem que lembrar aqui, nessa parte inicial, que é o seguinte, ó. O recurso é endereçado ao secretário municipal de obras. A impugnação é endereçada ao diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo. Aqui já tem uma questão muito relevante de endereçamento. Para quem que é apresentado o recurso contra a decisão de primeiro grau? Poderia ser uma pergunta. O recurso de primeira instância é apresentado a quem? Aí você vai colocar o secretário municipal. Bom, nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica,
para que se produzam efeitos regulares, os atos administrativos que tratam os incisos anteriores deverão, aqui tudo junto, ser publicados no Diário Oficial. Tudo bem, ótimo. Isso daqui, quando você entende aí o direito, você já percebe que é o princípio da publicidade aqui. A administração precisa mostrar para a população as decisões que ela está tomando. E o lugar de fazer isso, uma das formas é publicando no Diário Oficial. Os prazos para cumprimento de eventuais intimações, lavradas como termo inicial do procedimento ou para cumprir exigências necessárias para a instrução de procedimento em curso, será de até 10 dias. Questão bem aqui é um assunto técnico, né? Que é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Você está lá num processo que você apresentou um recurso e aí tem uma exigência para você cumprir uma determinada diligência ali, realizar alguma coisa. Esse prazo para cumprir essas intimações é de 10 dias aqui de acordo com o inciso 4. O auto de infração e multa e a constatação de eventuais infrações, se não existir procedimento em curso, que é o processo, né, constituem termo inicial do procedimento fiscal e administrativo a ser instaurado. Boa. 6. Nos termos do artigo 102, as decisões, seja ela de primeira ou de segunda instância, deverão ser dotadas dos motivos legais. O nome disso aqui, gente, é fundamentação. Fundamentação. As decisões precisam ser fundamentadas. Não pode ser decidido algo sem justificativa. Se não impugnados, ou quando encerrado o procedimento, se eventuais multas forem julgadas procedentes, imediatamente serão inscritas em dívida ativa. Então, aqui nessa análise que nós fizemos, o mais importante que você tem que ter aqui é o endereçamento da impugnação e o endereçamento do recurso. O recurso é para o secretário municipal e a impugnação para o diretor de departamento, que eu vou marcar aqui, departamento de uso. Ficou na dúvida do que é impugnação? A impugnação é uma forma de recurso também, tá? A impugnação é uma forma de recurso, mas teve um nome diferenciado aqui somente por critério técnico. Então, você tomou uma multa, você pode impugnar essa multa, você pode impugnar essa penalidade com esse recurso chamado impugnação. Nesse mesmo prazo de 30 dias, você pode também aí apresentar a impugnação. Esse é o prazo para você apresentar a impugnação. Então, o prazo de 30 dias aqui nesse sentido ele é importante porque é o prazo que é dado para ser paga a multa e para apresentar a impugnação se quiser. Então, da data que o interessado tomar conhecimento da decisão da primeira instância, tu apresentou a impugnação da multa, foi declarada uma decisão, e você tomou conhecimento dessa decisão no dia tal. Vai contar 30 dias. Dentro desses 30 dias, você pode apresentar um recurso contra aquela decisão de primeira instância. Aqui na lei você pode ver que eles não denominaram esse recurso. Perdão, eles não denominaram esse recurso, e não denominaram ele e ficou só como recurso mesmo. Então, o prazo de 30 dias ele se repete, então aí fica mais fácil para você lembrar quando nós falamos de procedimento fiscal. Se cair na sua prova procedimento fiscal, você vai lembrar do prazo de 30 dias para pagar a multa, do prazo de 30 dias para impugnar e do prazo de 30 dias para apresentar recurso da decisão de primeira instância. E aí você vai lembrar que a impugnação da multa ela é encaminhada para o diretor e o recurso de decisão contra a decisão de primeira instância é encaminhado para o secretário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe a sua sugestão aí de como que eu posso estar melhorando os vídeos. Eu agradeço muito por você ter acompanhado até aqui e espero que tenha te ajudado.